Olá, meus caros, mais um relato da minha fé. Nessa oportunidade eu vou falar de algo interessante e que é uma das formas de Deus trabalhar. Você já ouviu falar sobre aquela expressão não vem pelo amor, vem pela dor. Eu vou falar de algo que aconteceu com meu avô em 1998. Meu avô, praticamente desde a mais tenra idade, ou infância, talvez, ou meia infância, adolescência, até porque ele foi criado pelas irmãs, a sua mãe acabou falecendo quando ele tinha 8 anos, quando ela estava parindo um irmão dele, ou tendo um irmão dele. Então ele foi criado pelas irmãs, aí talvez não teve tanta instrução, tanto amor nesse sentido, e aí ele foi, como também era uma praxe naquele momento, o costume ter o vício do cigarro. E cigarro de palha, e fumou praticamente a vida toda. Inclusive, minha avó contava que ele fazia aquela fumaça, pegava nas crianças, e muitos saíram até com doenças pulmonares ou alguma problemática nesse sentido, porque aquele que é o fumante passivo é que geralmente sofre mais do que o ativo. Meu avô, em 98, ele estava com 82 anos. E foi para o hospital, morre, não morre, com um problema pulmonar, falta de ar. E lá o médico deu o veredicto: você deixa esse cigarro porque você não vai durar mais, porque o seu pulmão está complicado. E olha que o meu avô, como eu disse, fumava cigarro de palha, que segundo pesquisas não é tão danoso como um cigarro aí comum, e principalmente cigarros aí do Paraguai, que também andei me informando, tem lixo, tem uma série de produtos nocivos à nossa saúde, inclusive tem alguns que colocam até drogas no meio, maconha ou outro tipo de drogas. Temos 4.720 substâncias, dentro das quais mais de 600 são cancerígenas. E o meu avô, sabendo de tudo isto, que o médico acabara de lhe falar, então decidiu abandonar o cigarro. Ficou entre a vida e a morte, se recuperou, me parece 2 ou 3 semanas, ou quase um mês, voltou para casa e não fumou mais, graças a Deus. Durou mais 7, ou quase 7, que foi falecer com 88 para 89. Uma problemática no coração, que ele já tinha angina. E mesmo assim foi o agir de Deus para ele durar mais tempo. E esse é um relato de fé para muitos que dizem: eu não consigo, eu não posso. Veja bem, um homem de 82 anos, pela graça de Deus, se libertou. Por que eu digo que é um relato de Deus? Porque ele cria em Deus. Porque mesmo ele não pertencendo a nenhuma denominação, ele sempre orava antes de dormir, nas refeições, porque era costume do seu povo, do seu tempo, sua época, que eles eram mais respeitosos. A minha avó já era cristã e orava por ele. Então, como vale a oração de um justo? Como a Bíblia diz, a mulher santa santifica o seu marido, purifica, Deus salva, Deus transforma. E existe N casos, existe N testemunhos, relatos de pessoas que conseguiram deixar os vícios, ou seja, da bebedeira, ou seja, das drogas, ou seja, do cigarro. Porque é comprovado que esses e tantos outros vícios fazem mal ao nosso físico. Portanto, se você diz: eu não consigo, mesmo orando eu não consigo. Não, é o inimigo que está colocando isso em você. Você tem que fazer a sua parte. Pois a Bíblia diz: esforça em bom ânimo que eu serei contigo. Esforçar e ter bom ânimo é isso que você deve fazer. Para o Senhor ser contigo e lhe dar a libertação por total, porque tem alguns casos que é necessário realmente a ação de Deus. Mas se você não negar o cigarro, vai ser complicado. Se você não deixar o vício, vai ser complicado. Então, meus caros, creia que Deus, ele pode fazer o possível acontecer desde que você queira. Outra, tem algumas instituições que não batizam pessoas que não estejam meio ou totalmente libertas de vícios, inclusive do cigarro.
Eu penso que se a pessoa tiver uma determinação para largar o cigarro, ela pode se batizar. Já vi relato de pessoas que no momento do batismo jogaram fora as suas cartilhas de cigarro, as suas carteiras de cigarro, e nunca mais fumaram e se batizaram e se tornaram uma nova criatura. Então tudo é possível para aquele que crê. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Depende da fé da pessoa. Já falando da questão de batismo, não creio necessariamente que a pessoa precisa se batizar para ser salvo, apesar da Bíblia dizer que é necessário crer e ser batizado para ser salvo, que será salvo, não quer dizer que vai ser também. Pois Dimas se arrependeu naquela condição que ele estava ali e alcançou a salvação mesmo sem ter sido batizado. Deus entende todos os momentos, todas as situações. Inclusive, existem vários tipos também de batismo. Batismo por aspersão, por imersão, o certo seria por imersão, ou seja, a pessoa tomar aquele banho mesmo, né? Se mergulhar num rio, ou alguém mergulhar a pessoa no rio e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas também Deus sabe todas as coisas e ele pode aceitar tudo dependendo da fé da pessoa. Então, aqui está um relato de fé dos meus avós falando que Deus opera dependendo da vontade, do querer da pessoa. Quis, teve fé, alcançou. Tanto é que o Senhor Jesus sempre dizia, a tua fé te salvou. Não era Jesus que salvava, era a fé da pessoa e, claro, Deus cumpria, completava a obra, o trabalho. Falar que a minha avó sempre se queixava do meu avô por ele não ver e queimar as calças por conta da cinza do cigarro, ou camisa, ou ter vários prejuízos nesse sentido. Assim ele conseguiu a bênção em vários sentidos, inclusive para manter conservadas as suas roupas. Creia dessa forma, Deus os abençoe e até uma próxima. Quando você em Deus deposita a sua fé,